estava ali louvando a Deus e Deus me mostrou você no colo. E ele balançava e cuidava. Aleluia. E cuidava e você se acalentava. Aleluia. E veio algo no meu coração. Nessa visão você era como se fosse um bebê. Mas veio algo dizendo assim: há muito espaço para crescer. Há muito espaço para avançar. Aleluia. Aleluia. E Ele cuida, Ele guarda, Ele dá refrigério. Aleluia. Ele que nos deu a paz, a alegria. Aleluia. E Ele diz nessa manhã que é contigo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Daniel pode ficar aí, que ele já sabe já que é meu tangedor oficial. Vocês estão bem? Aleluia. É motivo de muita alegria estar aqui ministrando para vocês. Falar de algo que Deus colocou no meu coração para essa manhã e também para a noite, né? Se Ele não mudar nada, provavelmente será essa mesma ministração. E nessa manhã Deus falou comigo para ministrar sobre crescimento espiritual. Aleluia. Não é um crescimento, a gente tem acompanhado lá na conferência de ministros, alguns dos nossos ministros sendo promovidos, amém, sendo reconhecidos. E realmente eles são uma bênção para nossas vidas e esse reconhecimento é muito válido. Tenho certeza que muitos de nós já fomos muito abençoados pelas ministrações de cada um que estava lá, né? Eles já foram experimentados, né? Não foi algo que foi de uma hora para outra, já vem há bastante tempo. E esse reconhecimento, né, é natural e plausível para a vida deles. Eu fico muito alegre de ver o crescimento de cada um. E eu creio também, irmãos, que ano que vem tem mais espaço para outras pessoas. E tem muita gente boa aqui no nosso ministério, na nossa igreja, bons ministros da palavra. E ano que vem eu acredito que outras pessoas também serão promovidas. Você crê assim junto comigo? Mas não é sobre esse crescimento ministerial que eu quero falar. É sobre crescimento espiritual. Nós como igreja do Senhor, nós como cristãos. E a gente deve realmente buscar esse crescimento. Há pouco tempo a Juliana ministrou, né, sobre crescimento espiritual. E ela falou muito bem sobre uma criança. A gente não pode colocar responsabilidades em cima de uma criança. Ela não vai fazer tudo aquilo que é necessário fazer. Muito pelo contrário, a criança a gente faz o quê? A gente cuida. Recentemente nasceu a minha filha, tem um mês e poucos dias de vida, né? E requer a todo momento ter um cuidado específico, botar para comer, trocar fralda, dar banho, cuidar, colocar no braço, esquentar, trocar as roupas como se deve trocar, deixar ela quentinha para ela não adoecer. E o nosso crescimento espiritual vai muito da nossa responsabilidade. Claro que a gente tem a igreja, né? Aqui esse momento de louvor poderoso, glória a Deus por isso. A gente tem uma boa equipe de louvor aqui que ministra louvores em cima da palavra de Deus, né? A gente já começa a aprender de fato com as músicas que nós cantamos, que é a palavra cantada, e também dos nossos ministros, e também a nossa intimidade em casa, de oração, de busca da palavra, de leitura de um livro. Isso é muito bom para o nosso crescimento espiritual. Você concorda comigo? E uma das coisas que Deus colocou no meu coração, que é a base de tudo, é a palavra. Não dá para haver crescimento se a gente não estiver alicerçado na palavra. Ou vamos crescer errado, né? Eu lembro quando eu me converti a 2000... Vamos mudar de assunto. Deixa pra lá. Mas já fazem mais de 10 anos, né, que eu me converti. E eu lembro que eu fui convidado para ir para um seminário. E eu não tinha base de nada da palavra. E naquele seminário foi falado sobre a Trindade. E estava lá
muitos teólogos lá, e eu acho que era em torno de 4 ou 5 ministros da palavra, e cada um falava da Trindade sobre algo específico. O engraçado, irmãos, é que como a gente não tem conhecimento da palavra, nesse momento eu era um bebê, né? Eu estava apenas começando a minha caminhada cristã. Eu não tinha base, fundamentos de nada. Eu estava bem no início mesmo, bem recém-nascido. Então eles falavam e eu não entendia nada. Era como se um viesse, falasse uma coisa, outro vinha e desmanchava o que o outro tinha falado, né? Um negócio bem loucão mesmo, bem assim, eu ficava voando, né? Por quê? Porque aquele seminário ainda não era para mim. Eu não tinha capacidade de entender, porque eu ainda era um recém-nascido. Você vê que o recém-nascido, ele chora quando pede, ele não fala o que ele precisa. A gente tem que procurar entender o que ele está precisando. E naquele momento eu fiquei muito perdido. Por quê? Porque ainda não havia base na palavra para eu poder entender o que estava sendo ministrado, né? E eu queria que vocês abrissem comigo em Colossenses 3,16, certo? Que é algo que nosso Deus deixou, é um conselho de Paulo, né? Há um pouco tempo atrás eu ministrei no templo lá sobre estarmos firmados na rocha, que é a palavra. E eu dei um exemplo de uma obra que eu estava trabalhando, que quando a gente era bem próximo de uma lagoa, e a gente cavou 50 centímetros e já tinha água. E a gente não poderia construir algo em cima da lama, da água. Tivemos que colocar pedras, fazer uma base forte para poder erguer uma estrutura. Mesma coisa somos nós. Amém? Mesma coisa somos nós. Temos que formar uma base na palavra boa para poder crescermos bem e não sermos derrubados pelo vento, pelas circunstâncias que aparecem. Mas não, nós vamos ter uma boa base para suportar, né? Quando o diabo vir com algumas notícias, nós já vamos dizer, você já veio atrasado, porque a nossa natureza, Deus fala isso, isso e isso. Então eu não vou aceitar o que você diz, porque eu sei quem eu sou em Deus. Mas para isso nós temos que nos firmar na palavra, conhecer a palavra, ter uma boa base na palavra. E essa igreja, graças a Deus, ela dá um bom suporte para a gente entender e formar uma base boa, uma base sólida na palavra, amém? E Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente. Não há falta. Você já viu algo ricamente faltar? Não tem lógica. Se é ricamente é porque é abundantemente. Que tem de sobra, né? Quando a gente fala aquela pessoa ela é rica, é porque ela tem dinheiro de sobra. Não é verdade? E diz assim: habite em vós ricamente a palavra de Jesus, a palavra de Cristo. Então nós temos que entender que a palavra tem que habitar em nós. O lugar da palavra é em nós, nosso coração. Aleluia! Esse é o conselho de Paulo aqui, irmãos, em Colossenses. Habite ricamente a palavra. Habite transbordantemente, abundantemente a palavra. Aleluia! Eu tenho inteira convicção, irmãos, que quando a palavra habita em nós ricamente, não importa o que aconteça, não importa o que venha, não importa o que se levante, mas nós vamos estar fortalecidos, entendidos de quem realmente somos em Cristo, daquilo que Ele conquistou para nós, daquilo na nova natureza que você tem. Na verdade, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Aleluia! Isso aqui traz, irmãos, um entendimento de que a gente tem que procurar pessoas maduras na palavra para aconselhamento. Aleluia! Nós temos que procurar pessoas experimentadas. Aleluia!
para poder nos instruir. Já pensou, você tem 10 anos de igreja, vem recebendo a palavra e você vai se aconselhar com uma pessoa que se converter há um mês? Aleluia. Para isso Deus constituiu as lideranças. Qualquer coisa que se levante, eu vou logo pro meu pastor. Pastor, preciso conversar, preciso... até mesmo quando eu vou comprar algo, eu vou até ele e falo: pastor, pintou essa oportunidade aqui. Aí, de Deus, acabou-se. Por quê? Porque tem muitos enganos, irmãos, por aí. Tem muitas coisas que são oferecidas que não são de Deus. Até parece ser uma boa oportunidade, mas não são. Aleluia. E a palavra diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Você concorda que uma pessoa experimentada, ela vai te dar conselhos com sabedoria? Aleluia. Eu tiro pelos nossos pais, né? A vivência deles, né? Às vezes a gente está precisando de abrir os olhos para algo e eles dizem: rapaz, não é por aí, isso aqui não vai dar certo. Mas só a vivência deles já nos ajuda bastante a escolher o momento certo, se aquilo é certo para nós. Amém? E diz assim: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, diga aí para quem está do seu lado: tudo o que fizerdes, fazei em nome de Jesus Cristo. Amém? Diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavras ou em ações, seja em palavras, em atitudes. Essas ações aqui pode ser atitudes, pode ser um serviço. Tem que glorificar Jesus. Sabia que se a gente for dar um exemplo aqui de pessoas experimentadas, a gente vai criar uma opinião pelo que eles fazem, né? E pelos que eles falam. É ou não é? Isso mostra se a pessoa é experimentada, se ela tem experiência. Aleluia. Se ela tem vida, que é importante. Aleluia. Para um crescimento espiritual, ter vida em Cristo. Aleluia. Aleluia, irmãos. E aqui diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ações, fazei-o em nome de Jesus. Veja o peso que carregamos. Aleluia. Veja o peso que carregamos. Eu lembro muito bem, há pouco tempo, o Magno deu até na última ministração, eu posso falar porque ele já deu esse exemplo, de uma pessoa, um patrão dele, induzindo ele a mentir, e ele falou a verdade, e o patrão dele na hora não gostou. Mas na primeira oportunidade, quem foi que ele chamou? Quem falou a verdade. Aleluia. Por quê? Porque falar a verdade traz confiança. Aleluia. Muitas vezes até a verdade dói, né? Mas a verdade falada em amor gera vida. Resolve situações. Aleluia. Aleluia. E Jesus, ele teve essa vida aqui. Ele mostrou como a gente deve andar. Ele andou curando. Ele andou ensinando. Aleluia. 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 Isso faz parte do crescimento. Sabia que como você se comporta com determinadas situações mostra se você cresceu espiritualmente? Aleluia. Eu lembro muito bem, irmãos, há um bom tempo atrás eu li um livro, Heróis da Fé, e tinha
tinha aquele, eu acho que era John Wesley, é muito conhecido no meio cristão, né? Ele foi um homem de Deus e ele cuidava de um orfanato. E chegou, eu lendo o livro, a situação bateu forte lá e não tinha nada para oferecer para as crianças. E uma pessoa que trabalhava com ele veio correndo e disse: rapaz, a gente não tem nada para oferecer. Ele disse: por enquanto. Isso é saber quem é que cuida. Uma pessoa experimentada, uma pessoa experiente em Deus, ele sabe que Deus é poderoso para fazer. Ele sabe que no momento certo as coisas vão acontecer. Ele não duvida de que Deus vai suprir. Aleluia. Isso faz parte do crescimento espiritual. Aleluia. Tiago fala bem sobre provar a fé. E muitas pessoas são conhecidas, homens e mulheres de fé, porque eles foram provados. Mostraram maturidade em passar por situações. Eu lembro muito bem, aqui um exemplo que eu dei. Às vezes a gente tem fé, né? Aparece um boleto lá de R$100 e a gente não tem o dinheiro. E a gente começa a declarar. E esses R$100 chega. Então, você já chegou no nível de crer para R$100. Aí depois chega um boleto de R$1.000 e você já fica... Rapaz, agora é R$1.000, não é 100. Mas você fala, realmente a palavra funciona. Do mesmo jeito que funcionou para R$100, funciona para 1.000. Aleluia. E você vai crendo, vai declarando, não duvidando. E no momento certo, R$1.000. Aí aparece um de 5.000. Isso é crescimento espiritual. Você está provando a sua fé. Você está crescendo. Porque se você creu para 1.000 e aparecer outro de 100, para você vai olhar, esse aqui eu já consegui um de 1.000, esse aqui de 100. Vocês estão entendendo? Aleluia. Aleluia. Esse crescimento espiritual, irmãos, é de responsabilidade nossa. Não é do pastor, não é da liderança. Certo que eles vão te ajudar, eles vão te aconselhar, eles vão te dar armas, vão te dar palavra. Mas na parte de crer e crescer somos nós. Por isso a importância da gente entender que precisamos conhecer mais a palavra. Precisamos ter uma boa base na palavra. Aleluia. Uma vez eu vi esse exemplo do bambu chinês. Não sei se vocês já ouviram falar. Antes de crescer para cima, ele cresce 2 metros para baixo. Porque depois ele cresce mais 10 para cima. E a raiz dele está pronta lá embaixo. Ele consegue sustentar. Ele dobra, mas não quebra. Mas primeiro ele teve que criar raiz. Primeiro ele teve que ser alicerçado. Aleluia. E essa igreja, graças a Deus, ela nos dá condições para crescer na palavra. Nós temos o rema, nós temos culto de oração, nós temos boas pregações, mas a responsabilidade do crescimento somos nós. É aqui, ó, minha e sua. Aleluia. Aleluia. É muito bonito, irmãos, ver uma pessoa que se converteu há pouco tempo. Aí depois de 6 meses você já vê ela em outro nível. E depois de 1 ano você já vê ela em outro nível. E depois de 2 anos você já vê ela em outro nível. Eu sei que se a gente parar aqui para analisar aqui, você vai vir sempre uma pessoa na sua mente. Aleluia. Mas até pouco tempo, até 2 anos atrás, era um recém-nascido na fé. Não entendia nada da palavra. Eu vendo as fotos, aqui eu já contei, né? Eu sou pernambucano e eu era do Verbo da Vida lá. E eu vi muitos jovens lá que a gente começou a dar oportunidade
foram licenciados agora. E meu olho encheu de lágrimas. Por quê? Porque houve um crescimento, houve um amadurecimento. Eles buscaram, eles se introduziram, eles foram servir. Aleluia, passaram por situações que se levantaram, mas não pararam, avançaram. Aleluia, foram experimentados. Aleluia, isso é para mim, para você também, irmãos. Nos fortalecer. Aleluia, o desejo de Deus é que sejamos crentes fortes. Igreja forte no Senhor. Amém? Aleluia. E agora, depois dessa introdução, eu quero que vocês abram comigo 1 Pedro 2. Aleluia. Esse versículo aqui, esse textozinho aqui, será o base para nós, será de base para nós. Aleluia. 1 Pedro 2 diz assim, versículo 1: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Aí daqui ele para e diz assim: Desejai-o ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Aleluia. Eu quero ler de novo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vós seja dado o crescimento para a salvação. Aleluia. E eu quero pegar logo esse primeiro versículo. Aleluia. Que ele começa falando sobre a necessidade de abandonar práticas e hábitos e costumes mundanos. Eita Deus, glória a Deus. Amém? Aleluia. Para nós crescermos, a gente tem que esquecer coisas do velho homem. Aleluia, porque agora somos outra natureza, temos outra natureza, que é a natureza do tipo de Deus. Amém? E essas práticas mundanas não podem mais fazer parte da nossa vida. Aleluia. Aleluia, eu já contei aqui, né? Quando eu me converti, minha roda de amigos dizia: esse aí não vai durar 3 meses. Por quê? Porque eles sabiam das minhas obras. Esse aí não vai parar de fazer isso. Aleluia. Isso há muito tempo atrás, irmãos. Mas eu parei. Isso não faz parte da minha natureza. Eu comecei a entender o que é o certo e o que é errado. E eu preferi escolher as coisas de Cristo em vez das coisas do diabo. Aleluia. Então, práticas mundanas nós devemos abandonar, esquecer, parar. Aleluia. Alguns param rapidamente, outros vão parando pelo caminho a partir do momento que começa a entender quem realmente é em Cristo. Aleluia. 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 Nós não podemos ser conhecidos no nosso trabalho, na nossa escola, como pessoas que praticam coisas erradas ainda, como o velho homem. Muito pelo contrário, temos que ser conhecidos aonde nós trabalhamos, estudamos, onde nós andamos, como pessoas de Deus, pessoas que escolhem andar corretamente, pessoas que não buscam as coisas de Satanás. Muito pelo contrário, povo de Deus. Aleluia. Eu acho massa, irmãos, quando eu chego em algum canto, eu estou sempre trocando de obra, né? Aí diz: aquele ali, o irmão tal, é crente, é homem de Deus. Isso me alegra, porque tem dado bons testemunhos. Aleluia. Nós temos que dar bons testemunhos. Lembra que eu acabei de ler que tudo que fazemos, seja por palavras ou por ações, tem que glorificar a Cristo.
Essa é a nossa bandeira. Aleluia. Essa é a nossa bandeira. Não é à toa que quando nós chegamos em alguns lugares, as pessoas nos procuram. Ah, está precisando de oração? Ali está ali o irmão. É ou não é? Aquilo ali é de Deus. Aquilo ali não se corrompe. Aquilo ali não anda com práticas erradas. Aleluia. Isso mostra crescimento espiritual. Mostra quem entendeu quem realmente é. Aleluia. 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 E no segundo ponto diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Desejai ardentemente a palavra. Aleluia. Aleluia. Acabei de dizer que eu tenho uma recém-nascida em casa. Quando dá a hora, já começa a avisar. Cadê meu leite? Começa a se mexer. E a gente vai lá com todo cuidado, faz o leitinho, dá para ela e ela se acalma, saciada. Mesma coisa somos nós. Temos que procurar com zelo, ardentemente a palavra. E quando a palavra vem, nós ficamos saciados. Isso nos faz crescer. Não só em estatura, mas espiritualmente falando. O genuíno leite. Aleluia, essa é a procura. Ardentemente. Aleluia. Com todo vigor. Com todo amor. Desejai a palavra de Deus. Amém? E eu quero falar também aqui no final desse versículo. Diz assim: para que por ele vos seja dado o crescimento da salvação. Sabia que a gente tem que crescer e entender o que é a salvação na nossa vida? O pacote geral da salvação na nossa vida. Aleluia. Há um tempo atrás eu ministrei sobre o filho pródigo, né? Na verdade o texto, mas eu dei ênfase ao irmão que tinha tudo à sua disposição e não aproveitou nada. Você lembra que o pai disse assim: tá tudo aí, por que você não pegou? Ah, mas o meu irmão veio de fora, depois de ter gastado tudo, e você recebe com festa. E ele diz assim: tá tudo aí, por que você não usou? Por que você não pegou? Por que você não usufruiu? Aleluia. Aqui na nossa igreja nós sabemos. Quantos são os prósperos aqui? Quantos são os curados aqui? Por quê? Porque você é ensinado. Você sabe que é. Aleluia. Aleluia. Você sabe que você é nação santa. Você sabe que você é povo escolhido. Você sabe que é separado. Você sabe que é santo. Você sabe que é justo. Aleluia. Por quê? Porque alguém ministrou para você, ou você leu, ou você se aprofundou. Isso traz o que? Crescimento. Se alguém chegar para você e dizer: rapaz, isso aqui é uma guitarra, você vai acreditar que isso aqui é uma guitarra? Por quê? Porque você sabe que é um violão. Você lembra do início da minha ministração? Seminário sobre Trindade. E o que eles falavam, o primeiro falou, eu acreditei. O segundo falou, eu já destruí o que o primeiro tinha falado e eu acreditei. E o terceiro foi falar, destruiu os outros dois e eu acreditei. Por quê? Porque eu não sabia. Mas quando chega entendimento, aleluia, quando eu pratico, eu ouço, pratico, vejo que funciona. Isso tem até uma que é casca, né? A casca fica mais grossa, porque eu passei, eu vi que funcionava, eu cresci nessa área. Aleluia, aleluia, aleluia. Mesma coisa é a salvação. Nós conhecemos o pacote da salvação.
não foi só salvou e pronto. Não, tem muita coisa para a gente viver, aproveitar, ensinar. Aleluia! Isso é lícito, é para a igreja. Aleluia! Nós não podemos viver como o irmão do filho pródigo, que tinha tudo à disposição e não aproveitou. Nós temos que viver os ensinamentos de Cristo. Aleluia! Temos que viver como Paulo nos ensina, que é coisa para a igreja viver, que é aquilo que tem para nós. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Dentro disso, irmãos, tem alguns princípios que eu quero tocar aqui sobre crescimento. A gente sabe que temos muitas áreas para crescer, e eu separei 2 aqui muito importantes. São muito ensinados aqui. A gente já tem uma boa base, que é sobre prosperidade. Aleluia! Muitos ensinamentos sobre prosperidade. O pastor gosta sempre muito de ler, e a gente sempre está lendo, né, esse versículo sobre dízimo e oferta, né, que é a parte do semear. E eu gosto muito porque eu passei a entender sobre isso e venho buscando a entender sobre isso, que é semear, semear, semear. Vamos abrir lá, 2 Coríntios. Ainda bem que o Ademir não leu, senão eu ia ter que ler novamente. Que é semear e colher. Diz assim, versículo 6. 2 Coríntios 9, versículo 6. E isto afirmo, que aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo está proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Quem semeia pouco colhe. Quem semeia pouco colhe. Quem semeia muito colhe. Nós entendemos que a palavra é verdadeira, né? Talvez, na verdade, eu conheci algumas pessoas que até chegaram a conversar comigo sobre isso. Hoje até um ministro ordenado lá de Pernambuco, né, que ele tinha muita dificuldade nessa área. E teve um dia que ele conseguiu destravar, né? Na igreja lá tinha uma campanha de um terreno que tinha comprado. E cada parcela do terreno era R$4.000. E nesse dia ele estava lá e não conseguiu se segurar. E ele não tinha o hábito de semear. Ele chegou para mim e falou: rapaz, eu não tenho. Toda vez que é para dar, eu não dou. E ele foi lá e puxou aquela parcela. Aí disse assim: o Senhor disse que aquele que semeia pouco ceifará. Agora eu estou semeando é muito. R$4.000 de uma vez só. E não era assim, para depois dar, não. Antes de sair, estava lá a maquineta para ele passar. Os 4.000. Mas eu percebi que isso aí foi um destravar na vida dele. Ele conhecia a verdade, ele já foi ensinado sobre isso, mas ele não tinha a atitude de fazer. Então ele não tinha crescido ainda nessa área. Ele tinha outras áreas, ele era maravilhoso, uma pessoa de Deus, mas tinha áreas na vida dele que precisava destravar, e ele tomou essa decisão de destravar. Ele disse: eu não quero mais continuar sem crescer nessa área. Eu preciso crescer. Então ele foi lá e arrancou R$4.000, uma tacada só. E ele tirou do seu dinheiro, pagou os 4.000. Aí disse assim: rapaz, e agora para pagar as outras coisas, né? Aí disse: mas a palavra disse que eu não devo duvidar.
então eu vou crer que tudo será suprido. Irmãos, em poucos dias começou a aparecer dinheiro de tudo que era lugar. Começou a aparecer dinheiro de tudo que era lugar. E ele teve mais do que ele tinha ideia que ia ter no mês. Mas ele precisou destravar. Ele precisou tomar essa atitude de crescer numa área que ele ainda não estava crescendo. Aleluia. Ele tinha fé para todas as outras coisas, mas nessa área ainda tinha uma dificuldade. Porque pouco, quem semeia pouco, a palavra já está dizendo, é pouco. Talvez precisa começar no pouco. A gente começa no pouco e é fiel no pouco. E depois vai aumentando. Mas a palavra é muito clara. Aleluia. A gente recebe muita palavra sobre prosperidade, sobre avanço, sobre correr a carreira, né? Sobre excelência. Mas se nós não praticarmos a palavra, como é que Deus vai ter autoridade para poder fazer em nossas vidas? Se nós não cumprimos os princípios, como é que as coisas vão destravar? Como é que isso vai chegar em nossas vidas? Você está entendendo? Que precisa crescer, que precisa confiar para poder avançar. Aleluia. 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 Tem uma igreja lá em Pernambuco, né? Você conhece, pastor Humberto. Todo mundo aqui, a maioria conhece pastor Humberto. E lá em Pernambuco eles são conhecidos como a igreja que abençoa, a igreja que dá. Aleluia. Foi depositado conhecimento, foi depositado ministrações. Eles foram se fortalecendo. Daqui a pouco eles estavam dando um carro um ao outro lá. Terreno. E levantavam oferta para comprar carro para membro. Aleluia. E nós estamos aqui no Ceará e nós conhecemos a igreja lá. Por quê? Porque eles decidiram praticar os princípios. Aleluia. Aleluia. Irmãos, você concorda comigo que a posição do dar, ela é maior do que o que de receber? Aleluia. Temos que ter essa posição do dar. Aleluia. Com alegria, como a palavra diz. Aí as coisas vão começar a acontecer. Aleluia. Eu estava até quinta-feira, eu dirigi o culto e eu falei de algo que aconteceu comigo. Eu coloquei no meu coração de mandar uma oferta para a Gabi, quando ela estava já começando, e mandei uma oferta para ela. E fui fazer um serviço. E ao terminar eu disse, é tanto. E o cliente ficou rindo. Não, tá certo. Quando ele chegou para mim, ele chegou com o dobro do dinheiro que eu tinha pedido. Aleluia. Aleluia. Isso é Deus fazendo. Isso é a graça que diz aqui, ó. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre. Sabia que o dar não vai deixar você faltar? Faltar em nada. Dinheiro para você? Aleluia. O dar não vai te fazer pobre não, irmãos. O dar vai te fazer rico. Aleluia. O dar vai te fazer rico. Aleluia. E Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Aleluia. Superabundez. Aleluia. Então, se queremos realmente que as pessoas nos vejam como pessoas prósperas, começa a semear. Começa a semear. Aleluia. Aí você vai ver o seu dinheiro multiplicar. Isso eu falo com propriedade.
Isso eu falo porque eu vivi isso. Eu vivo isso. Aleluia. Aleluia. Isso aqui eu vivo. Aleluia. Ainda preciso crescer mais. Preciso desenvolver mais. Eu não quero parar onde eu estou, mas eu quero avançar, renovando a minha mente para essa área aqui. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. 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 É certo. Aleluia. Outro ponto importante, irmãos, que nos faz crescer espiritualmente, é obediência. Você pode dar um glória a Deus aí? Meu irmão, obediência te leva em lugares tão altos. Obediência te leva em lugar tão alto. Você não consegue nem imaginar. Quando eu cheguei na igreja lá do Verbo da Vida, eu era de outra denominação. E eu trabalhava... Meu primeiro emprego foi porteiro lá em Boa Viagem. Eu passei só um mês, carteira assinada. Era meu primeiro... Acho que eu tinha 19 anos. E eu fui conversar com o pastor fez assim: saia. Por quê? Eu trabalhava de 6 da noite às 9 da manhã. Eu não tinha mais tempo para nada, porque eu só fazia dormir. Para eu sair da minha casa para lá já era 1h30 para eu chegar. Aí passava mais 1h30 para chegar em casa. Quando chegar em casa eu só queria dormir, irmãos. Só fazia isso. Dormia o dia todinho. À noite dormia e no outro dia já ia trabalhar novamente. E eu lembro que ele disse: saia. Você é muito novo, venha trabalhar aqui na igreja. Venha servir aqui na igreja. Tá certo. Aí na outra semana eu fui no culto novamente. Ele olhou para mim e fez: saiu? Eu disse: não, pastor, eu vou sair essa semana, viu? Saia. E eu saí daquele culto decidido. Vou obedecer. Vamos ver o que é que vai dar. Fui lá na empresa, pedi demissão. Ainda coloquei o meu pai lá para trabalhar no meu lugar, que ele estava desempregado na época. Fui lá: rapaz, eu tenho uma pessoa, traga aqui e pronto. Botei ele lá para trabalhar no meu lugar. Cheguei na igreja: pastor, eu saí. Pronto, você começa aqui. E eu, sem saber de nada, se ia receber dinheiro nem nada, vou lhe dar suas passagens para você vir. E você vem. Obedeci. Fui embora. Uma das coisas que ele falou para mim, que eu nunca mais me esqueço: eu quero assim, assim, assim. Se alguém pedir ao contrário, não faça. Faça só o que eu estou falando. Faça do jeito que eu estou falando. Aleluia. Isso vai ser segurança para você. Irmãos, até hoje eu tenho isso cravado em mim. Quando as pessoas vinham: tem que ser assim, assim. Não, o pastor disse que era assim, assim, pronto. E eu comecei a avançar dentro da igreja. Eu comecei a ser promovido lá no meu trabalho. E eu nem sabia se eu ia receber dinheiro. Quando chegou no final do mês, ele chegou junto. E eu comecei a crescer em fidelidade. Ele começou a ver que ele poderia colocar coisas na minha mão para eu... E a única coisa que ele queria: obediência. Faça só do jeito que eu estou falando. Aleluia. E eu fui crescendo dentro da igreja em confiança. Aleluia. Quando eu saí de lá, até brinco com o Dani, rapaz, quando eu saí de lá foi levantado 4 casais para suprir a minha saída de lá, né? Porque eu já estava tomando conta de muitas coisas lá dentro da igreja. Eu saí de lá para vir para cá. Mas uma das coisas que eu nunca me esqueço, irmãos: faça só do jeito que eu estou falando. Não importa quem chega para você e pede isso, isso e isso aqui. Tem que ser assim. Isso me fez crescer. Isso me fez entender. Aleluia.
E eu quero que você abra comigo aqui 1 Samuel 15. Outro pedaço vai ficar para a noite. Mas é algo muito importante. 1 Samuel 15. Essa história aqui, eu vou parafrasear aqui essa história. O rei Saul saiu para uma guerra e o profeta Samuel disse: vai lá. Era um povo que era contrário ao povo de Deus, né? Vai lá, destrói tudo, mata tudo e não traz nada. Isso era uma ordenança de Deus. Amém? Era um povo que era contra a palavra de Deus, né? Contra o povo de Deus. E ele deu essa ordem a Saul. Então eles foram lá, guerrearam, ganharam a batalha. Amém? E na volta, Deus tinha falado: não traga nada. Eles trouxeram ouro, prata, boi, bezerro, trouxeram tudo que tinha de valor. Mas qual era a ordem? Não traga. Qual era a ordem de Deus? Não traga. E no versículo 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, quanto ao que se obedeça a sua palavra? O Senhor, ele não tem prazer em sacrifícios. Ele tem prazer que se obedeça a sua palavra. Quantos lembram do exemplo que eu dei aqui do Magno? Mentir não pode. Todo mundo sabe que crente não mente. E na hora aborreceu, mas depois, com quem ele queria trabalhar? Com aquele que não mentiu, com aquele que foi fiel à sua natureza. Aleluia, e abriu portas. Mesma coisa é a palavra. Quando nós obedecemos o que a palavra diz, portas serão abertas. Quando obedecemos a palavra, nós crescemos espiritualmente. Aleluia. Quando a palavra diz: impõe as mãos nos enfermos. Aí aparece uma pessoa aqui doente e a gente fala: espera aí que eu vou chamar fulano e tal. Mas é para qualquer um. Se ela lhe procurou, é porque ela está crendo que você vai ser a pessoa que vai impor as mãos e vai orar. Aleluia. A nossa obrigação é impor as mãos e declarar a cura. E cumprir aquilo que a palavra está dizendo. Aleluia. E pronto. Quem faz não somos nós, é Deus. É uma ordenança dele, ele deixou para nós como autoridade. Temos que só obedecer. Esse é o nosso caminho, obedecer. Quem faz é ele, irmãos. Aleluia. E Deus não está preocupado em sacrifício. Ele quer obediência. Aleluia. E eu quero, para finalizar, já está dando a hora, que a gente abra lá em Romanos 12. Aleluia. Você está alegre? Glória a Deus. Diz assim, 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não
vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso faz parte do crescimento espiritual. Amém? Como é que começa? Renovando a mente, deixando as coisas do mundo, a natureza do mundo, e vivendo a natureza de Deus. Aí sim nós vamos começar a crescer espiritualmente. Aleluia! É como se a gente tivesse, né, uma circunstância na frente, né? E essa circunstância, ela fala diretamente a nós que nós não podemos, que não é conosco, que a gente é derrotado, que a gente não pode. E você, renovado pela palavra, a sua mente renovada pela palavra, você dizer: eu tenho um Deus todo poderoso que pode todas as coisas. Isso aí, esse gigante aqui, ele não pode comigo. Mas muitos têm se atrapalhado, porque têm visto o gigante, mas não têm declarado, não têm falado, não têm agido. Aleluia! Isso não é o que Deus quer. E essas coisas são o que diferencia o crescimento das crianças, dos recém-nascidos. É saber o que falar, é saber como agir. Aleluia! É saber como se portar, é saber o que fazer, é não se desesperar, sabendo que tem um Deus que pode todas as coisas, mas só vem com a renovação da mente. Isso só acontece com a renovação da mente. É desejo de Deus que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia! Mas só os que vão crescer espiritualmente vão saber o que é isso. Só os que avançam, só os que buscam, só os que se firmam na palavra, só os que praticam a palavra vão ser experimentados nisso aqui. Vão experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Aleluia! E essa é a palavra dessa manhã, irmãos. É que nós experimentemos, sabendo que Deus pode todas as coisas que Ele já conquistou para nós. Que nada pode com Ele. Aleluia! Pararmos de ser crianças, mas para sermos adultos em Deus. Não deixando que qualquer coisa atrapalhe a nossa vida cristã, ou nossa vida com Ele. Desistir por qualquer coisa, por qualquer situação. Essa não é a vontade de Deus. Amém? Curva a tua cabeça, eu quero orar. Pai querido, bendito, santo e eterno, te agradecemos, Pai, por essa palavra. E queremos, Pai, continuar renovando a nossa mente, Pai, porque é desejo seu, Senhor, que nós cresçamos e avancemos, Senhor. Aleluia! Você espera por isso, Pai. Aleluia! Espera que nós cresçamos, Pai. Aleluia! E vamos avançar, não há nada que vai nos parar, Senhor. Aleluia! Nós queremos experimentar cada vez mais as tuas bênçãos. Aleluia! A tua vontade, aquilo que você deixou para a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Isso não vai nos parar, Senhor. Qualquer vento não vai derrubar a nossa casa. Muito pelo contrário, porque nós já conhecemos a tua perfeita vontade, Pai. Nós estamos numa base, firmados, e nós vamos continuar avançando, porque esse é o teu desejo, Pai. Esse também é o nosso desejo, Pai, te conhecer e prosseguir, te conhecer, Senhor. Conhecendo e prosseguindo e te conhecer, Pai. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Aleluia. Você cuida. Nós temos a tua palavra para saber o que é certo, o que é errado. Nós temos a tua natureza. Nós somos prósperos. Nós somos curados, Senhor. Aleluia. E nada vai nos derrubar. Nada vai nos parar. Aleluia. E cada dia aumentando a vontade de te conhecer essa tua palavra, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Obrigado pela fé que você já colocou dentro de nós. Obrigado pela fé que você já colocou dentro de nós. E nós queremos continuar desenvolvendo, avançando, crescendo, evoluindo, Pai. Aleluia. Evoluindo. Eu declaro na vida dos meus irmãos, Senhor. Evolução, Pai. Evolução, Senhor. Crescendo em nome de Jesus. Avançando em nome de Jesus. Aleluia. Tendo boas experiências. Aleluia. Eu declaro eles sendo conhecidos, Senhor, como pessoas de Deus. Aleluia. Aonde chega, onde planta os pés, há uma diferença, há uma luz. E essa luz tem que resplandecer. Essa luz vai resplandecer, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu declaro posicionamentos firmes para que não troque aquilo que você deu por coisas que o mundo oferece. Aleluia, Senhor. Posicionamentos firmes, base firme, para fazer o que é certo na hora certa, em nome de Jesus. Crescimento, avanço. Aleluia. Tocando em coisas que nunca tocaram. Aleluia. Participando de unções que nunca tocaram, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu declaro percepções espirituais fluindo da vida dos meus irmãos. Aleluia. Decisões baseadas no Espírito. Aleluia. Decisões baseadas no Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E eles fluindo na tua palavra, Senhor. Assim como a tua palavra diz, que seja como obras ou palavras que seja honrado Jesus Cristo, as pessoas vão ver Jesus Cristo na vida deles. Aleluia. Jesus será um marco na vida deles. A luz mais resplandecente. Aleluia. E muitas pessoas vão procurá-los. Aleluia. Porque eles serão reconhecidos como pessoas de Deus. Como homens e mulheres de Deus. Que fazem as coisas certas no momento certo. Aleluia. 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 E muitos dirão, por que eles? Mas eu digo, é por conta do Espírito Santo. Muitos não entenderão porque eles foram escolhidos, mas já está marcado pelo Espírito. Aleluia. 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 Portas abertas. Portas abertas. Portas abertas. Aleluia. Sendo praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Praticantes. 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 Aleluia. Essa palavra sendo rima. Sendo rima. Palavra em movimento. Palavra em movimento. Palavra em movimento. Palavra em movimento. Em nome de Jesus. Aleluia. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Andando em prosperidade e obediência. Prosperidade e obediência. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso, irmãos. Espero que eu tenha abençoado vocês. O primeiro a ser abençoado foi eu, né? Aleluia. Aleluia. Que sejamos praticantes. Aleluia. Que sejamos um farol para as pessoas. Como pessoas que realmente espelham Cristo em nossas vidas.
Isso mostra que verdadeiramente estão crescendo espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Demi?